Paz do Senhor, meus irmãos, conforme prometido, continuando a nossa série. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder, né, os vídeos. Iremos falar no dia de hoje, focar sobre Baal nos dias atuais. Como Baal e Astarote se apresentam nos dias atuais. Aqui na tradução fala os Baalins. Então, o que são esses deuses? Como o povo de Israel os buscava? E no dia de hoje eles existem de forma diferente, mas se apresentam, né, diante na igreja do Senhor também, no coração do povo de Deus. E a gente vai estudar hoje, aqui o 3 diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, nós já estudamos como o que é buscar Deus de todo o coração, qual o sentido, né, de todo o coração. Se converter ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração. O que é preparar o coração, irmãos? Estudando esta passagem, este nome, preparar o coração, a palavra preparar, o sentido dessa palavra é estabelecer, firmar. Como eu preparo o meu coração para o Senhor? Estabelecer, firmar, tornar estável, fixo, com segurança, alinhar corretamente, consolidar, tornar algo firme, é tipo uma decisão, né? Tire os dedos do seu coração e tome uma decisão, firme uma decisão no coração dizendo: vou obedecer ao Senhor. Tem que ser um posicionamento, uma decisão, tomar uma atitude, né? Porque o povo está como se fosse no meio, em cima do muro. Nem servia a Deus e nem servia a Baal, queriam servir aos dois, mas Deus não aceita meio termo. Então ele está dizendo: prepare o coração para o Senhor, firma o teu coração, né? Decide buscar o Senhor de todo o teu coração, decide que só Deus será o teu Senhor. Né? Então prepara isso, porque o povo estava como se fosse o coração dobre. Lá no livro de Tiago, o Tiago fala sobre coração dobre, é como se fosse duas almas em um só corpo. A pessoa que não tem certeza, não tem firmeza daquilo que é, segue em dois caminhos. Então ele disse: prepare o seu coração, firme o seu coração, tome uma decisão, tire os balins, tire os astarotes e firme no coração a decisão de buscar o Senhor de todo o coração. Então, irmãs, como Baal se apresenta no dia de hoje? O Deus Baal, de antigamente, né, o Deus Baal, no dia de hoje ele se apresenta na forma tipo de Mamon. Está lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento era Baal, no Novo Testamento Mamon. Ele não era, olha, a idolatria, ele foi banida de Israel. Quando Israel foi para o cativeiro, passou 70 anos ali no cativeiro, o propósito de Deus deixou eles ali no cativeiro, eles aprenderam que tinham que parar a idolatria. E no Novo Testamento você não vê idolatria. Mas a idolatria no Novo Testamento está aqui dentro do coração deles, né? Antigamente era dentro do coração, mas era visível, era um Deus visível. E hoje se torna mais difícil, porque é algo que está dentro do coração, somente Deus vê, somente Deus conhece. E Baal, irmãs, o significado do nome Baal é Senhor. Baal significa Senhor. Só que aqui não está dizendo Baal, que está dizendo os Baalins, porque era diversos tipos dessa entidade. Né? Aí Baalins quer dizer dono, senhor ou marido. Baalins não havia apenas um, mas múltiplos santuários, muitos santuários de Baal, em lugares diferentes, de formas diferentes. Ele se apresenta Baal Zebude. Existia vários nomes, né? Com esse sentido, para esse Deus. Tem o Baal Zebude, tinha outros tipos, irmãos, outros tipos desse nome, mas eu não vou focar no nome, né? Porque tem a Baal Berite, Baal Peor. A gente vê lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, estavam na peregrinação, eles se afeiçoaram aqui com isso aqui, foi aquela prostituição que veio no meio do povo, Baal Peor, Baal Zebude e outros tipos de Baal, irmãos, que se apresentam, eram altares diferentes, lugares diferentes, por isso que era Baalins. Baalins é um plural, como se estivesse falando no plural de Baal. E quem é Baal, irmãos? Baal era o deus da chuva, da tempestade, da fertilidade. O símbolo dele era um touro. Sua adoração era com rituais lascivos, tinha rituais de prostituição. Tinha ali envolvida a prostituição na adoração de Baal. Matança de inocente, muitas vezes, né, para acalmar Baal era necessário sacrificar o filho mais novo, o primogênito. Então se tinha ali de tudo, né? Mas Baal, irmãos, como ele era o deus da chuva, ele era focado muito na prosperidade,
na abundância, porque a agricultura do povo era relacionada com bens materiais. O bem que o povo tinha era o gado e a agricultura, o povo vivia disso. Então ali focado o Baal como se fosse nas coisas, nos bens materiais, né? Baal, a adoração a Baal de antigamente é como se fosse o foco na prosperidade, representa a fertilidade, chuva, né? Prosperidade. E Mamon é no acúmulo, em ter muito, ganância, o desejo de ter mais, de querer ter mais, cada vez ter mais, né? E então tem relação, Baal com Mamon, a entidade, que dentro do coração não se consegue enxergar. Ali onde Jesus Cristo ele falou sobre Mamon, no livro de Mateus, Jesus estava dando uma palestra, né? Conversando com o povo, ensinando, e um rapaz preocupado com o material, né? Pediu para Jesus, porque era costumeiro deles, procurar os mestres para dividir as heranças, esse tipo de questão. Mas Jesus não veio para isso. Então Jesus mostrou àquele rapaz o que estava dentro do coração dele, que era a ganância, o amor ao dinheiro, né? Representado por Baal, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento por Mamon, né? É como se fosse Baal, prosperidade, e Mamon, o acúmulo. O amor ao dinheiro, o acúmulo, o desejo de querer cada vez mais. E como se apresenta, irmãos? No dia de hoje. Aí vamos ver para outra passagem. Aqui no Novo Testamento, livro de Lucas. Que fala da parábola da grande ceia. Onde Jesus aqui representa 3 aspectos. Que pode simbolizar isto aqui, né? A adoração a Baal dos dias atuais, irmãos. Onde se diz assim, e todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por escusada. Ao segundo disse assim, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. E o terceiro disse, me casei. São 3 coisas que ocupam o lugar de Deus no coração do cristão, né? Que não tem Jesus, o amor pelo Senhor, não busca ele de todo o coração. Então são 3 coisas, irmãs, que impedem que a gente busque a Deus de todo o coração. Então vamos estudar essas 3 coisas. Campo, irmãos, está relacionado era um terreno, uma propriedade. Os bens, antigamente, eles estavam em terras, como eu já disse, em animais. Então, aquela pessoa que se excusou e que disse que não podia ir porque ia ver um campo. Eu comprei um campo. O campo, antigamente, as terras eram passadas de pai para filhos. As terras não se era vendida. Raramente se tinha uma terra vendida de outra pessoa. Ela era muito passada, repassada de família. Mas aqui está dizendo que ele comprou. Comprei um campo, importa, né? Ir vê-lo. Então aqui, irmãs, o significado do campo era uma terra produtiva, uma propriedade rural, cultivável, uma área agrícola, um bem material, um investimento econômico. Então são aquelas pessoas, irmãs, que deixam muitas vezes, né, de buscar o Senhor. E dentro do coração, o amor está por isso aqui. Nós podemos puxar, irmãos, esse lado de campo para o lado do lazer, porque ele está dizendo, eu vou, me importa aí, né? Ele ia dar um passeio porque ele ia olhar suas terras, ia olhar o que tinha comprado. Então, tem muitas pessoas que trocam, né? O Senhor, muitas vezes a obra de Deus, de dar o melhor para o Senhor, porque o coração dele está dividido no lazer, no prazer pessoal, na satisfação pessoal. Hoje em dia, nós vemos muito hedonismo, né? É a busca pelo prazer, aquilo que me satisfaz, aquilo que me faça bem, né? Então, o coração dessa pessoa estava dividido entre Deus e o lazer, né? O seu sucesso pessoal. Aí vem o segundo, que quer dizer juntas de bois, que é força produtiva, meios de sustento, capacidade de gerar lucro, ocupação. Está relacionado aqui, irmãs, o ativismo, que está sempre ocupado, trabalhar muito, é o trabalho excessivo, é aquela pessoa que não tem tempo para Deus, né? Não tem como buscar Deus de todo o coração porque está dividido. O trabalho também se torna um vício. O trabalho é algo bom, irmãs. O lazer está relacionado também com a realização pessoal, né? Está relacionado aí, podemos relacionar aí, hoje em dia, a busca pelo prazer. Em que, irmãs? É a satisfação pessoal. O que é que a gente pode colocar como exemplo?
Pessoas que buscam se satisfazer o seu corpo. Cada vez mais quer um corpo mais bonito, né? Cada vez mais quer melhorar a sua aparência. Esquece do que está dentro, do interno, e se preocupa com o externo, com o que se vê, né? Hoje em dia a gente vê muita academia, é tanta coisa, e não é errado, irmão, fazer uma academia, né? Aqui o foco não é esse. Mas aqui muitas vezes ocupa o lugar do Senhor. Não, não tenho tempo porque eu tenho que ir para academia. Não, não tenho tempo porque eu tenho que cuidar do meu corpo. Não tenho tempo porque eu tenho que ajeitar o cabelo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nada disso é errado. Isso aqui, irmãos, são coisas que Deus dá, são bens que Ele dá pra gente. Mas que muitas vezes se tornam o lugar de Deus. Eles ocupam o lugar de Deus dentro do nosso coração. Então a gente tem que ter cuidado. O que está sendo prioridade para mim? O que eu estou colocando como prioridade? Será que é Deus ou os presentes que o Senhor me deu? Então, relacionado às juntas de boi, é o ativismo, o trabalhar muito, pessoas que excesso de trabalho, né? Não tem tempo para fazer a obra, não tem tempo para buscar Deus, tem pessoa que nem tempo de orar tem, irmãos. Como é que eu digo que eu sou crente e eu não converso, nem tempo de orar eu não tenho? Como é isso? Porque eu trabalho muito, trabalho muito e chega muito tarde, e tem pessoas que trabalham em 2 empregos, porque tem que ter, né? Quero comprar isso, quero comprar aquilo, né? Então foca muito no trabalho, é para se realizar profissionalmente. Algo que não é errado, mas é o foco. Onde está o foco? A produtividade, né? Cada vez ter que ganhar mais, não porque eu tenho que comprar isso, que eu tenho que comprar aquilo, mas aquele apego, né? Excessivo. O trabalho é algo bom, todo homem precisa trabalhar, Deus criou um para o trabalho, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou um para lavrar e cuidar da terra. Só que o trabalho muitas vezes ocupa o lugar de Deus dentro do coração. O ativismo, o autocentrismo, né? O evangelho da prosperidade, a gente está vendo aí, né? Os coaches, pessoas que estão focadas em coisas materiais, o materialismo, né? Onde não se prega mais o evangelho, não é mais o evangelho, é só algo, as coisas materiais, né? É se realizar profissionalmente, se realizar emocionalmente, e o espiritual, irmãs, nada. O que a gente está vendo hoje em dia é isso. E vem o terceiro ponto, também, que é família. A família é algo de Deus, foi Deus quem deu, mas muitas pessoas, irmãs, esquece Deus para se centrar na família. Não tem tempo para ir para a igreja porque por causa do filho, não tem tempo para ir para a igreja por causa do meu marido, não tem tempo para a igreja, não tenho tempo de orar porque o meu filho não deixa, porque o meu marido não deixa, e colocar a família no lugar de Deus, né? Então aí está o perigo. E relacionado a Baal e a Mamon, como eu falei para vocês, né? Baal, na antiguidade, o Baal ele é tido como a prosperidade. E nos tempos atuais, Mamon, o acúmulo de bens. Era o acúmulo de bens, o querer cada vez ter mais, a ambição de querer cada vez ter mais. Então, hoje em dia, Baal ele se apresenta como uma entidade de Mamon. A Bíblia, Jesus ele fez uma pergunta, né, no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, quando ele falou de Mamon, ele fez uma pergunta: onde está o teu tesouro? O que é que impede? Tudo, irmãos, que estiver me impedindo de buscar a Deus de todo o coração, se torna um Deus. Mesmo que sejam coisas lícitas, coisas boas, mas se torna um Deus. A Bíblia, irmãos, ela mostra Jesus de duas maneiras, como Salvador e como Senhor. Mas de que maneira eu estou aceitando Ele? É muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Todos nós aceitamos Ele como Salvador, que somos crentes. Mas quem quer aceitar Jesus como Senhor? O que é Senhor? É dono, é o possuidor, é o líder, é o que manda. Mas muitas vezes eu quero aceitar Jesus como Salvador, mas não quero aceitar como Senhor. Então, nos dias de hoje, que a gente possa refletir como está o meu coração, em que eu estou dividindo meu coração, com quem eu estou dividindo meu coração. Cristo e mais quem está dentro do meu coração. Mas que Cristo possa assumir o controle, irmãs, assumir o trono do nosso coração. Voltar o coração para Ele. Eu posso, não estou dizendo você que não pode fazer uma academia, que a gente não pode, né, trabalhar, ter uma família, isso não são coisas lícitas, mas não pode ocupar o lugar de Deus. Aqui não está falando do bem em si. Está falando do foco, onde está o foco. Se aquele bem, ele está ocupando o espaço de Deus, irmãs, ele se torna um Deus dentro do nosso coração. Isso pode ser um filho, isso pode ser um esposo, isso pode ser um emprego. Se toma todo o teu tempo, você não tem tempo para Deus, irmãs, não serve, não presta. Como que eu vou trabalhar um serviço que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar? Se é necessário o espírito e o espiritual. Como está o meu espiritual? No próximo vídeo, a gente vai falar de como buscar a Deus. Como buscar a Deus de todo o coração. Como buscar, o que eu faço, como ouvir a voz de Deus, como se conectar com Deus, as maneiras que Deus fala,
como saber se é Deus que está falando. Iremos tratar sobre esses assuntos, né? Muito obrigada por todos que assistiram e fiquem na paz.